Deputado federal, escritor e professor. Ele é defensor na questão da igualdade, da justiça social e da cidadania. Em seu primeiro mandato como deputado, tem uma atuação firme e é parceiro dos movimentos LGBT, negro e de mulheres. Participa de ações que combatem a homofobia, a intolerância e o fundamentalismo religioso, a discriminação, o trabalho escravo, a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência contra a mulher. É o deputado federal Jean Willis quem vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Ratinho. Me chamo de Jean, Jean. Jean, por que você não aceita o Marco Feliciano como presidente da Comissão dos Direitos Humanos? O problema não é o Marco Feliciano em si, Ratinho. O problema é ele é um emblema de alguém que não tem identificação nenhuma com a pauta dos direitos humanos. O problema não é só ele, mas a manobra que foi feita lá na Câmara para que a Comissão de Direitos Humanos fosse tomada por uma maioria de pessoas que são contrárias aos direitos humanos de minorias. E essa comissão ela existe já exatamente para garantir um espaço político e legislativo para essas minorias estigmatizadas, e é para isso que ela deve funcionar. Quando entra uma pessoa que não tem identificação com essa pauta, como o deputado Marco Feliciano, e essa comissão é tomada por uma maioria que é contrária a essa pauta, a gente tem que reagir, e é o que eu estou reagindo. Muito bem. Vamos para o nosso Twitter. A Solange de Cajamar está dizendo: não tenho preconceito algum, mas também não concordo com o tratamento diferenciado para gays. Igualdade para todos. O que você fala para ela? Olha, eu tenho, como é o nome dela, Solange, é isso? Solange. Existem duas coisas, Ratinho. Existe a igualdade formal, que chama de igualdade formal, proclamada na Constituição, e existe a igualdade de fato. A igualdade de fato, ela só é realizada se a gente trata os desiguais de maneira desigual. Então, por exemplo, as pessoas negras nesse país, se a gente fosse usar uma metáfora, digamos assim, para simbolizar a vida, na corrida da vida, as pessoas negras estão em desvantagem, as mulheres estão em desvantagem, as pessoas com deficiências estão em desvantagem e os homossexuais também. Então, a maneira da gente fazer aquela igualdade formal proclamada na Constituição valer a pena é a gente tratar essas minorias de maneira desigual, ou seja, observar o que cada uma tem de especificidade e atender essas necessidades. Então, embora as pessoas digam que há igualdade para todos, não há igualdade para todos. As mulheres ganham menos que os homens, por exemplo, no mercado de trabalho. Não há igualdade para todos. Os negros são maioria nas prisões. E os negros estão no trabalho informal. E os negros ainda estão fora das faculdades de medicina, apesar, por exemplo, da política de cotas raciais e sociais. Você é a favor da política de cotas? Sou completamente a favor. Completamente a favor. Também sou a favor. Porque isso é que é equidade. Isso é tratar os desiguais de maneira desigual. Ou seja, uma pessoa que vive numa situação de pobreza e vem reproduzindo a pobreza, vai ter muito menos chance de mobilidade social, de se colocar na vida. Então, o Estado, como aquela pessoa, o Estado, como aquela instituição que tece, digamos assim, a justiça, né? Quem tece a justiça é o Estado, ele tem que dar oportunidade a essas pessoas. Já vamos lá. Caio de Salvador, deputado, parabéns por defender as minorias, não saia da comissão. Você está pretendendo sair da comissão? Olha, desde que o deputado Marco Feliciano se tornou presidente, a comissão foi tomada por essa maioria de pessoas contrárias aos direitos humanos, eu saí de lá, porque eu não tem espaço para atuação. Eu ia servir meramente de trampolim para um discurso conservador, reacionário. As proposições legislativas não iam dar certo, o espaço político não ia ser garantido. Ele esteve no programa aqui e disse que quem faz aquelas confusões que tentam impedir as reuniões uns ativistas que são pagos, segundo ele. Isso é mentira, né? Alguém para fazer ir lá nas comissões e fazer barulho. É verdade isso? É mentira. O deputado Marco Feliciano, além de tudo, é um quanto mais mentiroso, né? Ele foi recentemente desmascarado numa mentira contra Caetano Veloso e eu vou desmascará-lo nessa mentira. Aquelas pessoas são ativistas, aquelas pessoas se sentiram ofendidas com as declarações dele, aquelas pessoas estão reagindo e a democracia tem que garantir aos grupos sociais a expressão política. Se aquelas pessoas não têm grana para comprar espaço na TV, não têm grana para manter jornal, o que resta a elas é se organizar politicamente e ir lá protestar. E você apoia esse tipo de protesto? Apoio. Apoiar o protesto não quer dizer apoiar os excessos do protesto, mas os protestos eu apoio, porque como eu volto a dizer, essas pessoas estão reagindo, elas têm o direito. A democracia, Radinho, ela é feita de democracia participativa, ou democracia representativa, que é essa que eu exerço como representante eleito e que ele exerce,
E existe a democracia participativa, que é aquela feita pelos sindicatos, pelos movimentos sociais, pelos grupos, pelos organismos não governamentais. Aquelas pessoas estão fazendo a democracia participativa, é um direito delas, e aquilo é a casa do povo. E você tem vamos à pergunta do povo também? A Carmen do Rio de Janeiro está dizendo, você tem alguma crença, segue alguma religião? Eu tenho uma religiosidade, digamos assim. Eu tenho uma Você formação... não é ateu? Não, não sou ateu, mas respeito muito os ateus, respeito muito. Eu tenho uma formação cristã, né? Eu sou da igreja, eu sou crismado, batizado na igreja católica, vindo das comunidades eclesiais de base, do movimento pastoral da igreja católica, que foi que me deu o primeiro sentido de que o mundo era injusto e que a gente precisava corrigir as injustiças. Depois que eu entrei na universidade, eu flertei ali com o marxismo, com o ateísmo que vem dos estudos de Marx, mas eu não consigo viver sem crença, então eu preciso ter uma religiosidade. E para mim, Deus é a natureza, Deus é tudo. Deus sou eu, Deus é você, nós somos parte desse Deus. E o Deus que eu creio não é um Deus intolerante. E exatamente por não ser um Deus intolerante, por ser um Deus de amor, que eu acolho inclusive os argumentos dos ateus. Vamos para a pergunta do povo, coloca lá. Deputado, é verdade que o deputado Marco Feliciano está contratando pastores da igreja evangélica para trabalhar na Câmara? É verdade, sim. Aliás, um desses assessores do deputado Marco Feliciano está por trás de uma campanha difamatória, de um vídeo difamatório contra mim. Nós entramos com a representação na Procuradoria-Geral da República contra o deputado pastor Marco Feliciano, exatamente por conta disso, porque o assessor dele é dono de uma produtora de vídeo que fez um vídeo difamatório, e eu entrei com um pedido também na Polícia Federal para investigar outras peças difamatórias que existem contra mim no Facebook, afirmando que eu falei mal dos cristãos, chamei os cristãos de doente, que é mentira, calúnia, dizendo que eu teria dito que a Bíblia, quem lia a Bíblia era palhaço, é mentira também, e por fim uma outra peça mentirosa que está no Facebook que diz que eu defendo a pedofilia, que é outra mentira absurda. O Twitter de novo aqui, Rui Interlagos. Jean, você acha que existe uma orquestração de pessoas usando a internet para divulgar informações falsas? Exatamente, existe isso. Por isso mesmo que a Polícia Federal está investigando agora, porque são peças difamatórias que colocaram minha vida em risco. Agora, Ratinho. A internet é um campo muito minado, né? Fazem o que querem na internet. A internet é muito boa, porque a internet democratizou, digamos assim, o acesso à informação, ampliou o potencial democrático dos movimentos sociais. A internet é muito boa nesse sentido, mas a internet é, claro, um campo também para difamação. Tem a PL 129, 122? 122. 122, que, segundo o que me disse o pastor, não sei se foi o Feliciano que me falou, ou foi porque eu não li, ou foi o Malafaia, um dos dois. Disseram que, por exemplo, se tiver no culto, dois gays se beijando, ele não pode ir lá tirar eles, porque ele está praticando homofobia. É mentira. Mentira. Isso é mentira. Ratinho, essas pessoas não jogam limpo. Eles costumam não só distorcer os fatos, como agir dessa maneira, inventando campanhas difamatórias ou distorcendo, na verdade, o conteúdo das reivindicações. O PLC 122 é um projeto que quer impedir, digamos assim, a discriminação a pessoas com deficiências, pessoas idosas, pessoas negras, claro, e também discriminações por conta da orientação sexual e identidade de gênero. Então, em nenhum momento da lei diz que se um pastor ou padre perceber alguém se beijando, um casal de gays se beijando na plateia, digamos lá, que ele não possa tirar. Primeiro que, imagina, nenhuma lei pode legislar sobre o âmbito da igreja. Isso é mentira. Então é uma maneira de jogar a opinião pública contra o projeto de lei, claro. Muito bem. O MC Fly, deve ser isso. O senhor... É Fly? McFly, é isso? Está perguntando, o senhor acha, no Twitter, o senhor acha certo? Ele já falou, já respondeu essa pergunta, sobre ativistas dele. Muito bem. Se você fosse o presidente e o Marco Feliciano fosse um membro da comissão dos direitos humanos, como é que o senhor iria reagir ou agir perante ele? Como é que seria a relação com relação a ele? Olha, eu não posso ser presidente porque o meu partido não tem uma bancada suficiente para pleitear a presidência de uma comissão. Mas se na hipótese de eu vir a ser presidente da Comissão de Direitos Humanos e ele um membro, eu vou tratá-lo com o respeito que ele merece. Eu não discuto pessoas, eu discuto ideias, né? Meu problema não é com a pessoa do Marco Feliciano, mas com as ideias que ele representa. E outra coisa, eu vivo num estado laico, democrático, de direito. Um estado que tem que respeitar todo cidadão na sua liberdade de crença, de crer no que quer e de não crer também.
Isso é que é a laicidade do Estado. Ou seja, toda pessoa tem que ter o direito de exercer sua liberdade de crença, sua religião ou sua liberdade de não crença, sem que o Estado se meta nisso. O senhor é a favor do Estado repassar dinheiro para parada gay? Mas o Estado não repassa dinheiro. Elimar de São Paulo. É verdade que a Comissão dos Direitos Humanos liberava verba para parada gay? Mentira. Não tem dinheiro. Mentira. A Comissão de Direitos Humanos não pode repassar, fazer esse tipo de repassar repasse. verba nenhuma. Isso é uma mentira. Essa é uma mentira repetida muitas vezes para jogar exatamente com os preconceitos da população, entendeu? Vamos ver o que o povo está perguntando. Coloca lá. O deputado Marco Feliciano já te ofendeu? Pessoalmente, ele nunca me ofendeu, mas me ofendeu na medida que ele ofendeu a comunidade da qual eu pertenço. Dizer que a homossexualidade leva ao crime, leva à degeneração, à podridão, como ele afirmou, é me ofender. Porque eu sou gay assumido, pertenço à comunidade LGBT, que é a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Pertenço a essa comunidade, qualquer injúria e ofensa a essa comunidade é uma ofensa a mim. Você acha que ainda tem isso? Eu falando sinceramente, você acha que ainda tem muito... Sabe, muito preconceito? Muito. Tem muito. Tem? Acho não, eu tenho certeza, Ratinho. A gente não pode tomar mesmo aqui em São Paulo, que é uma megalópole, uma cidade grande, uma pessoa foi agredida na plena Avenida Paulista, palco da Parada do Orgulho LGBT, com uma lâmpada na cara. No interior de São Paulo, um pai que estava simplesmente abraçando um filho, teve a orelha decepada. Ele nem era gay, nem o pai nem o filho. Eles estavam apenas abraçados como pai e filho e foram agredidos a ponto de ter a orelha decepada. Isso é um absurdo, né? Então, essas coisas existem. O Brasil profundo está cheio de gente com muito preconceito e com ódio. O que é uma bobagem, porque Claro. eu queria falar para os mais durões aí, você tem que se preocupar se a pessoa está fazendo mal para você. Não está fazendo mal para você? Claro. Bobagem. Tânia Contini, Santo André, está perguntando, já ficou de frente a frente com o Marco Feliciano? Eu estou sempre frente a frente com ele lá nos corredores da Nunca Câmara. saiu no pé do vidro para lá, não, pra gente, que a gente não tem não saiu. Não, eu sou um cara de paz, Ratinho. Eu sou um cara muito respeitoso, assim. Eu jogo limpo. Como eu disse, eu discuto ideias. Quem não pode discutir ideias, quem não tem argumento, apela para esse tipo de coisa que vem fazendo contra mim. Quer dizer, não só me difamar nas redes sociais, inventar mentiras a meu respeito, mas me ameaçar. Você acha hoje que tem um grupo de evangélicos te difamando? Primeiro vamos fazer uma distinção, não são todos os evangélicos. Não, claro que não. Nem são todos que apoiam o Não, Marco muito Feliciano. pelo contrário. E assim, eu tenho muitos amigos evangélicos que eu respeito muito e que me respeitam e que são inclusivos e que têm outra compreensão do evangelho. Agora, há sim um grupo de fundamentalistas evangélicos orquestrando um ataque contra mim, um ataque à minha honra. Isso O Igor existe. Venâncio está perguntando, se você é contra o preconceito, se você não está sendo preconceituoso contra os evangélicos. Não estou sendo, de hipótese nenhuma. Eu estou fazendo uma distinção aqui entre a comunidade cristã e os fundamentalistas. Fundamentalistas são aquelas pessoas que fazem uma leitura enviesada, uma leitura torta da Bíblia ao pé da letra para justificar opressões às pessoas, aos grupos, né? Então isso é que é... O governador de São Paulo fez uma lei lá contra a maioridade penal. Você já leu aquela lei? Você está sabendo? Tá no... Eu estou participando desse debate, na verdade. É um debate Você é a favor ou nacional. contra? Eu sou contra a redução da maioridade penal. Você é contra? Sou. E qual a solução que nós temos? A solução, Ratinho, não é uma solução mágica de curto prazo, é uma solução de médio e longo prazo. Nós temos que investir na distribuição de renda, nós temos que gerar emprego, nós temos que melhorar as nossas Mas já escolas. distribuíram renda, Mas não ainda. piorou. Não o suficiente, Ratinho, não o suficiente. Olha só, se alguém me apresentar uma estatística de que pessoas com menos de 16 anos cometem mais crimes do que pessoas com mais de 16 anos, eu poderia até mudar de opinião. Mas isso não existe. Ou seja, e se a gente for reduzir a maioridade penal, vou citar uma frase que o José Simão falou, uma piada que ele colocou, a gente vai ter maternidade de segurança máxima. Eu sei, mas a lei do Alckmin, o governo não é bem isso. Ele aumenta a pena do menor infrator. Ele não abaixa a idade. É o menor infrator porque de hoje. Não muda existem duas coisas que precisam ser distintas aí. Existe a idade penal e a idade infracional. Nossa idade infracional é 12 anos. Ou seja, um garoto de 12 anos que cometa um ato infracional, ele já é de alguma maneira, ele tem uma medida socioeducativa que pode ser interpretada como uma pena, e é uma pena. Tem o nome de medida socioeducativa, mas é uma pena. Quem visitou essas instituições de menores infratores, de crianças e adolescentes infratoras, já viu que aquela ali já é, digamos assim, uma prisão. Você compreendeu? Nós temos a idade infracional e a idade penal.
Então, reduzir a idade penal não quer dizer que o número de crimes praticados por menores de idade, por adolescentes, digamos assim, vai reduzir. O que vai reduzir é tratar e garantir os direitos integrais dessas crianças e adolescentes, independente da classe social. Muito bem, agora tem mais aqui. Marco Antônio está perguntando se você é a favor do kit gay nas escolas. O que Marco Antônio está chamando de kit gay na escola é uma política de educação chamada Escola Sem Homofobia, que foi criada pelo Ministério da Educação como forma de prevenir, digamos assim, a prática do bullying nas escolas. Essa semana, não lembro agora qual foi o estado, mas um rapaz se matou, se atirou do alto de uma torre de TV, eu acho. Por conta do bullying que vinha sofrendo. No Espírito Santo também, um garoto de 15 anos se matou por causa do bullying. O bullying é uma realidade nas escolas e o bullying é praticado sobre quem é diferente, sobretudo as crianças com deficiências, as crianças que são adeptas de religiões minoritárias, como aqueles que são adeptos do candomblé e da umbanda, sofrem bullying, são chamados de filhos do diabo, enfim, e os adolescentes gays ou transexuais. Sofrem bullying e são obrigados a deixar a escola. Então, essa pessoa é alijada, quer dizer, no seu direito à educação, e o Estado tem que garantir. Então, o projeto Escola Sem Homofobia visava tão somente distribuir um material didático para professores, para que eles lessem e pudessem tratar com respeito às diferenças. Esse termo kit gay foi criado por um deputado que é uma pessoa abjeta. Eu não me recuso até a dizer o nome dessa pessoa. Ele que criou esse termo kit gay, ele que distorceu o que era o projeto publicamente e, junto com outros deputados, colocaram a presidenta Dilma Rousseff como refém de uma chantagem que foi feita, essa é a verdade, e ela enterrou esse projeto, lamentavelmente. Muito bem, eu queria te agradecer bastante, agradecer a sua presença aqui. Dizer que você é mais novo pessoalmente. Obrigado. Quem conhece pessoalmente. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado, Ratinho. Tá? Valeu. Um abraço, querido. Valeu. Um abraço. E a gente vai pro Jornal Racional.